No nosso último podcast, nós íamos fazer um sorteio de um pijama. E devido ao nosso horário, que estava bem restrito, acabamos deixando para depois. Aqui são as pessoas que vão estar participando. Boa noite! Olá, pessoal! Mais um podcast Bate-Papo Entre Elas. E aqui na bancada, como sempre, minhas amigas. Boa noite, Camila Amaral, Érica, Dani. Oi, pessoal. Dani. Tudo bem com vocês? Todos bem? 15 dias, né? Faz uma falta, né? Isso. Faz falta, né? Faz. Essa chuva, um dia chuvoso. Tá caindo tudo aqui em São Vicente. À noite. Porque dia tava, nossa, calor lascado. Pessoal, hoje o nosso podcast vai ter muitas novidades, muitas informações e a nossa convidada é Renata, assistente social da Associação Autista Santos, e nós estamos muito felizes com a presença de Renata, porque ela vai elucidar para a gente muitas coisas que são fundamentais não só para nós, mas para muitas pessoas que estão nos assistindo. Gente, pessoas que tiverem dúvidas ou quiserem perguntar alguma coisa, pode entrar lá no YouTube, fazer as perguntas que nós direcionamos para a Renata, ela responde depois, todo mundo vai ter sua dúvida elucidada, tá bom? Vamos falar agora da agenda do brechó? Vamos lá. Antes disso, vamos falar aí, boa noite aí, para os nossos telespectadores que são assíduos. Olha, a Cleonice Aragão está em todos os nossos podcasts. Então a Carolina Borges, a Ana Cristina dos Anjos, a Rosiane, Ana Carolina, César Freire, Valdete. E aqui, gente, muitos deles aqui que eu falei agora, o senhor José Soares, eles são a família do Ricardinho, né? O Ricardo Benção, lá da Associação da Autista Santos. Gente, uma figura. Qualquer dia a gente vai tentar trazê-lo para vocês verem quem é o Ricardo Benção, gente, uma figurinha, tá? Então, Sandrinha Gomes, Patrícia Rigobello, muito obrigada, Patrícia, gente, muito obrigada. Na escola, a orientadora que trabalha comigo, Paty, um beijo. Muito obrigada, gente, é muito bom ter vocês aqui, viu? E olha, se vocês puderem aí, tá compartilhando aí com os contatos de vocês, isso é muito importante. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal, acione o sininho. Assina nada, né? Não assina nada não, gente, é golpe. É só o sininho, acione o sininho para quando nós
acionarmos lá que nós vamos ter o podcast, vocês já ficarem atentos, tá bom? Mensagens. Siga a gente no Instagram. Instagram é muito Facebook, importante. podcast, brechó. Isso. Outra coisa. compartilha. Isso. Coloquem dicas, né? De pautas. É muito importante para a gente fazer a pauta, porque a gente faz tudo pensando em vocês. Deem dica de pessoas que a gente pode estar convidados. Né? Tudo é bem-vindo, gente. É muito importante que a gente diga que esse projeto de podcast, ele é feito para isso, ele é informativo. Ele é feito para elucidar todas as dúvidas que vocês têm. Então, nós precisamos da contribuição de vocês, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Com certeza. Com certeza, né? E a gente vai estar sempre ajudando as famílias, né, gente? Isso, sempre, sempre. sempre. Que é o nosso objetivo. Gente, o curso profissionalizante começou na Associação Autista Santos. A gente está tão feliz. Começamos o curso de manicure e pedicure, o curso de automaquiagem e design de sobrancelha. Semana que vem, tricô e crochê. Uau! Já estamos providenciando mais à frente, corte e costura. Então, assim, o que traz para a gente felicidade não é... A gente não está preocupado a quantidade de alunos inscritos, no caso, as mães ou alguém da família que também é responsável pela criança e ajuda no provento da casa, não é isso? O que faz a gente feliz é ver elas alegres, né? Elas aprendendo, elas interagindo uma com a outra. É um momento só delas. Não é? Né? Não que é tão difícil, eu né? Eu escutei isso de uma delas. Uma delas falou assim para mim, olha, eu não venho aqui para ter a primeira renda nem segunda renda. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu imaginei, ela já tem dinheiro, né? Imaginei assim, ela falou, eu venho aqui porque é uns minutos, umas horas que eu tenho só para mim. Uau. Você olha para mim, você está olhando para mim. Aí eu falei assim, mas claro, eu estou conversando, olhando seus... Não, você não sabe o que é isso. Ela falou, eu tenho uma atenção só voltada para mim. Você não imagina quanto isso é importante. Então, as pessoas não têm a dimensão de muitas coisas. A gente tem a oportunidade de estar trabalhando nisso e cada dia é um aprendizado. Eu fiquei assim, mãe, gente. Né? Quando a gente é mãe... Porque antes de ser mãe, nós somos mulheres. Né? E aí nós existimos. Aí depois nos tornamos mães. E aí nós deixamos de existir, né? Como mulher, como pessoa. E muitas vezes somos pães também. Pães. Pães. Exatamente. Mães, faz o papel de mãe, de e pai. De tudo, de avô. Né? E qual é o momento que você tem que olhar para você? Você faz algo que você goste. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava fazendo terapia e o psicólogo me recomendou, essa semana você vai fazer algo que você goste, não é algo que a sua filha goste, não é algo para ninguém, algo que você goste, o que você gosta. E aí eu parei para pensar, o que eu iria fazer aquela semana, e é isso. Porque você estava tão condicionada a fazer coisa para Maria, para a mãe, para o seu filho, para o seu marido, né? Uma criança que precisa ainda mais da sua atenção, que são as crianças especiais, e o seu filho. Então, assim, é tudo... Você você se paralisa, se fecha, põe dentro de uma caixinha e vive para o outro, e esquece de você. Então, não, e na hora, quando ele faz essa pergunta, tu não consegue nem responder. Não sabe mais responder. Você congela. Né? Isso é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz. Eu fico imaginando quando elas começarem a se maquiar, gente. A fazer a sua automaquiagem. Ele mostra, gente, maravilhosas. Vai ser, não é? A autoestima. Então, eu acho que aos pouquinhos, essa parceirinha está dando muito certo e a gente está, aos pouquinhos, alcançando o nosso objetivo, que é esse acolhimento para a família. Já tem as crianças e a gente vai fechar o circo com a família. Eu acho que é muito legal. Agora, fale um pouco da nossa agenda. A nossa agenda cultural, não. A nossa agenda do brechó. Deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Nós temos o quê? Nós temos... Quinta-feira e sexta-feira? Nós temos brechó itinerante. Isso. Peraí, deixa eu pegar minha cola, tá, gente? Peraí, só um pouquinho.
Brechó itinerante na escola. Brechó itinerante na escola Herbert, lá no Guarujá. Pessoal que é do Guarujá, presta atenção, fiquem atentos, alerta, ligue as antenas. Vai ser no Guarujá. Vai ser no Guarujá. O nosso brechó vai estar na escola, que é ali na Enseada, próximo da UNAERP, tá? Então, vai ficar lá a partir das 10 horas da manhã. Isso, até as 17 horas, na quinta e na sexta-feira. Gente, vai ser o primeiro brechó no Guarujá este ano. Então, isso é muito importante. Nós estamos levando um material a mais, com os preços bem acessíveis, estamos levando uma quantidade bastante quantidade, para os homens. Então, assim, nós vamos ter blusa da Dudalina a R$30. Uau! Né? Hugo Boss a R$30. Então, não é? Tudo roupa de qualidade, né, gente? São roupas tudo lavadinha, com muito carinho, higienizada, tudo de primeira qualidade. Então, assim, gente, as mãezinhas já estão acostumadas, né, com esse momento. Então, retornamos aí o nosso brechó chiquérrimo. E lembrando, né, que nós continuamos na campanha aí, para quem fez o limpa no guarda-roupa, ainda tá aí com as suas sacolas aí, tragam, gente, ou entre em contato com a gente, que a gente pede para retirar, tá bom? Sim. Então, isso é muito importante. Seguindo na nossa agenda, né? Então, hoje nós temos nosso podcast e no próximo dia 19 estaremos novamente aqui com o nosso podcast, que ele é quinzenal. E no dia 30 nós teremos algo que nós vamos estar falando, que é uma coisa muito gostosa. E linda. Gostosa e algo para deixar vocês mais belas, né? Nós vamos estar fazendo agora, começou hoje, já está lá no Instagram do Brechó de Helena, uma rifa, tá? Onde esta rifa, ela vai ser um sorteio do ovo de Páscoa da Sodier, e uma joia, que é uma gargantilha maravilhosa da Riviera, doado pela nossa parceira, que é a Camaleoa, tá? Então, corre lá nos nossos stories, que tá lá a rifa, pode ser online, vai ter a rifa física, mas a online tá lá, pode entrar em contato com a gente no direct, que nós estaremos aí a postos, você só escolhe o seu número, a gente envia, você faz o Pix e fica tudo certo. E aguarde, dia 30, nós estaremos fazendo o sorteio. O valor da rifa, R$20. Gente, essa peça que a Camaleoa está nos doando é mais ou menos assim, acima de R$400. Eu não vou falar o valor, gente. Eu não vou falar o valor, quer dizer elegante, entendeu? O ovo de Páscoa da Sodier também não é bonito, e é assim, ó. Então, você vai poder comer bem, para quem é amantes do chocolate, que o olho até vibra, e tá com uma peça lindíssima. Isso né? mesmo. Outra coisa que o brechó vai ter a partir de agora. O brechó itinerante, ele vai mesclar com atendimento com hora marcada. Então, nós vamos ter no nosso calendário, ficaremos 2 dias aqui em São Vicente, espaço da Sodier. Virou a semana, 2 dias no Guarujá, no espaço da escola Henrique Down, é assim que se fala? Herbert Down, desculpa. Isso. E vai sobrar mais 2 finais de semana. Atendimento com hora marcada para as roupas prêmios. As roupas prêmios, elas vão ser vendidas no atendimento com hora marcada e na loja virtual, que está sendo repaginada por Dani e mais uma outra agência, a Captar, tá? Para ter um outro visual, e continuamos sendo fomentado pela UOL, tá bom? Eu comecei a pedido, né? Nós conversamos nos bastidores e Dani falou da necessidade de nós fazermos editoriais de moda.
Então, já gravei uns 4. Uau. Ela vai Super editar. chique. Então, é assim, nós vamos mostrar as peças, Vocês que vão são a ter, excelência da excelência, vai ter uma personal styling. mas eu vou dar dicas de como você pode utilizar aquela peça, né? Quantos sapatos, olha, pode ser com um sapatinho baixo, um sapato alto. E ela que não tipo de gosta brinco? nada, viu, gente? Ela Ó, não gente, gosta nada disso. Esse modelo aqui é do brechó de Helena, gente. Os anéis é da Camaleoa que nós estamos vendendo. Então, vocês vão ter muitas dicas e o que é importante? Com pouco dinheiro, você pode estar muito elegante. E você ajuda a despoluir o planeta. Sustentabilidade. Finalizando a agenda para o mês. Bom, sexta-feira agora, né? Dia Internacional das Mulheres. De todas as nós, mulheres. de todas. E como estava muito em cima, né? O brechó de Helena vai ter em abril um bingo. Então vocês ficam atentos aí todo mundo que gosta de bingo, que nós vamos estar lançando um binguinho aí em abril, tá bom? Um bingo só para mulheres, gente. Uau! Com prêmios maravilhosos. Prêmios maravilhosos. Muito bom. Vai ter prêmio da Avan, vai ter prêmio da Camaleoa, vai ter prêmio da Sodier, da Trans, da Italy. Vocês vão ficar recheadas de coisa. Um chá da tarde um chá da tarde. Maravilhoso. Vão jogar, vão fofocar, vão comer. Vai ser muito bom, gente. É muito bom, né? Outra coisa, fala do sorteio, meu amor, das panquecas. Bom, e agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o sorteio que nós falamos. Eu subi o vídeo lá no nosso Instagram, só que ainda tem muitas pessoas com dúvidas. Então, eu vou falar o passo a passo. Se for necessário, faço até um videozinho para vocês e coloco lá nas redes sociais. Quais são as regras desse sorteio? Primeiramente, se inscrever aqui no canal do YouTube, tá? Isso pra gente é muito importante. Para vocês não é nada, mas pra gente é muito importante. Muito importante, quanto mais gente. inscritos, melhor. Mais visibilidade nós vamos ter. Segunda coisa, eu subi um vídeo da Cláudia. Não sou eu, é a Vilar, viu? É a dona do sabor de casa. Isso, e ela falando, ela tá na cozinha dela, com as marmitinhas, bem bonitinha, e ela falando desse sorteio. Então, vocês vão lá, curtem esse vídeo, e aí tem um aviãozinho, que a Cláudia falou que não é um aviãozinho, certo? Tá bom. Esse é o segundo, né? Curtir o segundo. E aí o terceiro é vocês ir lá no aviãozinho, na seta, como você achar melhor. Qual vai ser sua ótica para aquele ícone? Para mim é avião também. É aviãozinho. E aí você reposta lá nos seus stories. Aí vai aparecer pra gente que vocês repostaram algo nosso. Então isso vai ser bacana e você vai estar aí concorrendo aí ao sorteio das 3 marmitinhas de panqueca. Que vai ser entregue em casa. Gente, se não cumprir as 3 regras, não pode participar. Não tem como, vai ser desclassificado, tá? Isso mesmo. Então é muito importante. São 3 não sabe, passos. Entra lá e pergunta quais são as 3 regras. O pessoal, nossa equipe, vai estar respondendo. Te responde. O que não pode é acontecer assim, mas eu fiz 2 e não estou participando. Não, ela está falando, são 3 regras, tá bom, gente? 3 passos. 3 passos. E o último detalhe tem que ser aqui do litoral, gente, porque como é comida, é perecível, então tem que ser aqui do litoral para ser rápido o acesso aí para vocês, tá entregue, tá bom? Tem então isso também. Então tá. Agora vamos chamar a nossa especial de hoje. Que ela está mega ansiosa, gente. Está mega linda. Ela está escandalosamente bela. Nossa, Renata Lirani, né? Super chique. Bem, Renata. Boa noite. Agora. Boa noite. Boa noite, Renata. Renata, obrigada. Imagina, pela sua presença, por fazer parte aí dessa corrente, né? Tão importante, né? E para todos nós. Para todos nós. Renata, eu gostaria
que você falasse um pouco da sua história profissional, por favor, para que todo mundo possa conhecer um pouco mais de você. Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite e agradecer em nome da Associação dos Autistas de Santos, agradecer pela parceria, né? É uma parceria que está dando certo, nós estamos muito felizes, né? As famílias também, elas vão poder dizer aí pela participação, né? E tem dado certo, né? A gente está começando, ano passado foi um sucesso, né? A parceria, e vamos estender aí para esse ano e vai dar tudo certo aí. E vamos crescer, né? Vamos crescer, com certeza. Tudo para o benefício deles, né? Que são a nossa principal causa, né? Os autistas e as suas famílias. Bom, meu nome é Renata, eu sou assistente social da Associação dos Autistas. Eu sou formada, né, em serviço social desde 2019, sou pós-graduada também em trabalho de gestão e trabalho social com as famílias. Me especializei porque o meu foco lá na associação é justamente as famílias, né? Fazer esse trabalho voltado no acompanhamento mesmo dessas famílias, para que as crianças venham ter esse desenvolvimento, né? Não só no ambiente escolar, quanto no decorrer da vida deles, né? Então, por isso que eu me especializei, para poder ter um maior conhecimento, né? Dentro das políticas públicas, também voltada para os autistas. Então, e continuo estudando, porque é uma coisa que a gente não pode parar, né? Cada mês que passa surge um novo projeto, um novo programa social, né? Às vezes a nível municipal, estadual, federal. Então, todos nós que trabalhamos com autistas e professora, né? Parte pedagógica, clínica ou até o serviço social, tem que estar sempre se especializando mesmo. Né? Então essa é a minha história, estou lá na associação há 5 anos, já vai fazer esse ano, e amo trabalhar lá, né? Mandar um abraço aí para as famílias que estão assistindo, né? Para todos os profissionais que atuam lá na associação, são profissionais que trabalham porque gostam, porque amam, né? Se dedicam muito aos alunos para que eles tenham evolução, para que as famílias venham ser ajudadas também, né? Então, esse é o nosso a nossa missão, né, de vida. Renata, fala um pouquinho das políticas públicas, no sentido assim, o que não tinha antes e passou a ter agora. Então, o autismo, ele é considerado uma deficiência, né, hoje. Então, ele sempre teve vinculado até 2012 ali na legislação de PCD, né? Mas entrou em destaque a lei da Berenice Piana, que é uma senhora assim, sensacional, que eu até indico para todo mundo procurar no YouTube, ou procurar na internet em geral, para conhecer a história dela, porque ela foi a que deu um marco, um diferencial assim na vida dos autistas, porque ela foi, inclusive a lei leva o nome dela, ela que criou essa legislação federal, que é a legislação de proteção às pessoas com transtorno do espectro do autismo, né, que veio de 2012 para cá, e ela eu estudei a história dela quando eu fiz a pós-graduação. Isso que é bom para o pessoal saber. E eu estudei por quê? Porque eu fui fazer um TCC, né, e aí eu me aprofundei para saber como foi criada a legislação, e aí ela conta a história que ela foi sozinha para o Congresso enfrentar os senadores todos, porque ela tem um filho autista. Ela não é do métier, ela não é política, nada. Ela é mãe de um autista que morava lá no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Meu Deus, olha. Tipo, no meio do mato. Do mato. Que ela achava que só o filho dela era autista. E aí ela começou a se informar e tal, e na época ela tinha condições de ter um tratamento para o filho. Mas ela começou a observar que ao redor dela, muitas famílias, os filhos sofriam de crises, né? Não conseguiam, às vezes, ter uma alimentação. Mais próximo do meu enfim, e aí ela resolveu ir até a casa do pai dela, e porque o pai dela era mais entendido de leis e tal, para poder ver a opinião dele,
Chegando lá, o pai dela já tinha um monte de pessoas que ele tinha chamado para uma janta na casa dele, que eram pais de autista, e ela nem sabia. E quando ela chegou na casa dele, legal, né? vocês vão se emocionar com a história dela. Ela chegou na casa do pai, ela ia ter uma conversa só com o pai. Ela chegou lá, o pai dela falou: não, aqui, ó, é todo mundo que vai te ajudar a criar essa lei. Isso, que legal. E aí ela formou uma corrente de pessoas, e aí ela foi, a princípio, para Brasília, para bater na porta Certo. dos deputados, a princípio, né? E pasmem, ninguém sabia o que era autismo. E agora, em 2012, saiu, durou 3 anos o processo de lei. Não é absurdo. Os deputados, tá? E fora que nem ligaram para ela. Não. Tipo, não vai dar dinheiro, que benefício isso vai me dar? Mandava os assessores receber, aí ela dava o número do telefone, explicava. E aí ela falou: puxa, quem eu vejo que tem o poder de fazer uma lei, não está interessado. E agora? Ela desistiu? Não. Ela voltou para casa e foi estudar. Agora eu não me recordo qual é a formação dela, mas ela fala muito bem. Ela já tinha esse traquejo, né? Certo. E aí ela foi à luta, tudo. E aí ela começou a fazer o quê? Assistir na TV Senado, que quase ninguém assiste TV Senado, né? Isso mesmo. Ela foi assistir a TV Senado e observar um por um dos senadores, para ver porque ela disse que estudou muito psicologia. Quem tinha mais... quem ela observando, falando, ela poderia chegar um dia nele. Olha só como ela foi astuta no sentido de estudar sobre isso, né? De aceitar isso. Como se algum júri, né? Da justiça, né? E aí até que ela encontrou um só, que ela, na mesma hora, ela mandou um e-mail para ele, falando sobre a ideia dela, que era criar uma lei nacional de proteção dos direitos, e ele, no outro dia, respondeu ela. Olha a percepção no outro dela, dia, hein? mandou o telefone, falou: não, me liga, tudo. E aí ele ligou, ela conversou. Agora eu também não me recordo o nome desse senador. Não tem problema. Mas ele é que ficou o período todo com ela. Ele que foi com ela o caminho das pedras, né? O caminho das pedras. Para ela poder virar lei. É muito legal. Só que aí ia começar a luta, né? E aí depois ela teve que juntar 80 pessoas para apresentar primeiro a ideia no Rio de Janeiro, para os deputados estaduais, para depois ir para Brasília. E para juntar essas 80 pessoas e dinheiro, que eles falaram: a gente não vai ajudar em nada com dinheiro para ela. Ela falou: não tem problema, se vocês nos derem a voz para nos ouvirem, a gente vai dar um jeito. E aí ela conseguiu, e depois, se eu não me engano, acho que em 15 dias ela já tinha que estar em Brasília com essas 80 pessoas de novo. Muito rápido. E aí eles abriram uma audiência pública para ela, né? Mas tinha que ter mobilização para chamar a atenção, né? E sei que ela conseguiu e foi lutar, e aí depois eles falaram: então a gente vai dar uma opção para você vai para casa com esse papel e vocês vão redigir né, a lei. Sim, de próprio e ela foi para casa, a mesa da casa dela, ela fala que é histórica, porque ela e o grupo de mães, né, que acompanharam ela, as mães, pais, familiares, eles todos juntos, e aí ela até falou, né, foi algo assim, leigo, né, assim, sem uma questão jurídica, né, certo. só do dia a dia da técnica, isso, da necessidade. Da exatamente. necessidade, Era né? isso que os políticos falaram para ela. E aí é legal, até as famílias, quando puderem, poder ver ela falando sobre isso, para entender como que funciona o mundo político, que não é tão fácil assim, né? Gente. Nunca foi, e quando a gente acha que eles abrir, né? isso, e quando a gente acha que eles que estão lá, que estão lutando por nós, mas não, quem tem que lutar sempre é as famílias, não vai ter jeito, né? É as famílias que têm que se mobilizar para conseguir, e ela é uma prova que se consegue. Né? Então, Mas e aí ela é uma até mulher determinada. Só que ela disse que teve muitos momentos que ela quis desistir, né? Para mostrar que ela é certeza. humana, que foi difícil. Ela disse que teve dia dela voltar para casa chorando. E aí ela disse que olhou para o filho dela não é verbal.
E aí ela falou, eu tenho que ser a voz do meu filho, então eu vou ter que continuar. E aí a parte mais interessante também é que ela ficou muito emocionada quando ela falou que o pai dela faleceu 6 meses antes da lei realmente foi decretada, assinada pelo presidente na época, acho que foi em 2012. E aí ela comentou, nossa, é uma história muito linda, eu indico muito. A lei é a Lei Berenice Piana, de 2012, e vocês conhecerem a história dela até para poder engajar, saberem que vocês motivar, né? que vocês mães caminhada é longa, né? Exatamente, e que é possível, né? Porque o Estado está aí para poder, através dos nossos impostos, né, e que o retornar público, né, o ser humano pro, tem voz, não população. só os políticos que estão lá em cima, né? A população tem voz. Tem voz sim, se ela for à luta por uma causa, né, tudo feito com tranquilidade, com respeito. Sim, com certeza. Né? No diálogo, né, no respeito. Isso. Se consegue eles bastante estão lá coisa, para né? atender as demandas sociais. Exatamente. Só que o povo tem que levar. De alguma forma Sim. tem que chegar lá dos deputados ou dos senadores para poder dar o start do projeto de lei. E aí, você falando agora, eu me lembrei que ela teve que ir, porque quase no finalzinho, no último ano, ela foi barrada por conta de um inciso lá da legislação, e ela foi até o presidente da Câmara dos Deputados. E aí ele falou, não vou liberar, não vai dar certo, não posso deixar. Ele tinha que abrir trazer em pauta para a Câmara, e ele não estava liberando. E aí ela foi pesquisar quais dos assessores deles tinha filho autista. Tinha família. Eu não acredito. Foi. Ela encontrou? Ela encontrou dele. Do presidente da Câmara, que eu não lembro agora na época, mas vocês vão ver ela falando. E aí ela foi até ele. Não, e aí ela fala assim: o senhor tem alguém aqui que trabalha, já sabendo, e ele estava atrás do presidente. O senhor sabe que tem alguém aqui que tem filho autista, né? Aí ela olhou para ela, disse que arriscou. Ela disse que falou que ele poderia falar para ela assim: tu não tem nada a ver com a minha vida. Sim. Mas ela disse: eu vou arriscar, não tem nada para perder. E aí ele chorou. O assessor dele chorou e falou assim: eu tenho meu filho que come carne congelada. E ele tinha 20 e poucos anos, já era um adulto, né? E aí o presidente fez o quê? Abriu uma exceção para ela. Então você vê que tudo é possível, basta ter força de vontade e estudo. Perspicaz, né? E acreditar até o não desistir, né? diante das barreiras e das dificuldades. E a luta mesmo, né? É uma luta, muita luta. Diária. Mas é muito, muito bacana, muito legal. Não conhecia. É muito legal, assim, que atrás de cada conquista tem grandes histórias. E ela vai ficar marcada para sempre, né? Para sempre. Porque aí, voltando à questão do que mudou, né? Então, essa lei, ela chama de um guarda-chuva dos autistas, porque é uma lei de proteção deles, né? E ali nessa lei, ela tá a garantia da saúde, da educação, do acesso ao diagnóstico, que é muito importante, que hoje a gente sabe que tem famílias que, mesmo com o SUS se especializando, criando centros de diagnóstico, tem famílias ainda esperando mais de 1 ano para ter o diagnóstico, às vezes mais de 2 anos, para poder ter acesso a um neuropediatra, né, ou um psiquiatra. Então, essa lei, ela garante o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Né? Porque não adianta ter só o diagnóstico. Às vezes tem que ter um tratamento medicamentoso, né? Tem que ter as terapias. É tudo um conjunto de gastos. Exatamente. Essa demora que você colocou, na prática, ela resulta de que forma na criança? Essa demora de diagnóstico e tratamento? Então, atrasa o desenvolvimento, basicamente, né? Porque, assim, quanto maior a criança, mais nova a criança for, né? E ela receber os estímulos, as intervenções necessárias, o quanto antes, maiores habilidades ela vai desenvolver e vai também diminuir os comportamentos inadequados, que a gente chama, né? Que são as crises, né? Enfim.
E também evitar até o aumento das comorbidades, que são aquelas outras doenças que podem acarretar no desenvolvimento do autistas, né? Então, você vê que uma coisa depende da outra, né? Então, assim, a criança foi diagnosticada e hoje, infelizmente, é assim. O médico, ele dá o diagnóstico. Eu estou falando isso por base das famílias que procuram a gente, tá? Correto. Por isso que eu estou falando da vivência que é a gente. Isso, em cima da sua estatística. Isso, exatamente. Então, assim, as famílias nos contam que o quê? O médico me deu o diagnóstico e pronto. Ele já não me fala, daqui você vai lá. Assim, vou falar. A minha parte eu fiz, né? Exatamente. Que é a parte dele. Aí da porta do consultório. Da parte para. Porque assim, o médico, ele não conhece, assim, vamos dizer também que tem muitos médicos bons que às vezes dão um além da consulta, né? Correto. Mas, geralmente, ou é o assistente social que conhece uma melhor realidade da convivência familiar, questão de trabalho, renda, como vivem socialmente, né? A questão histórica da família. Então, por isso a importância desse profissional trabalhar, porque ele vai dar sequência no acompanhamento e vai dar uma direção, né? Uma orientação, uma direção, porque é isso que as famílias têm mais dificuldades. Eles ligam lá na associação toda semana, que você sabe, a gente até fala para vocês, né? Toda semana liga muita gente para a associação e fala, recebi o diagnóstico, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Né? Não tenho plano. A primeira coisa que eu pergunto, né? Você é acompanhada por algum serviço de saúde? Não tenho plano de saúde, eu sou mãe solo, né? E não tenho ninguém, não tenho uma rede de apoio. Então a gente presta toda a orientação, mas é algo que, inclusive, até instiga as famílias a lutarem por um centro de atendimento, né? Algo que você vai até o local e já sai dali mais leve. Tirou aquele peso, menos ela sabe para onde vai. Sabe o que vai fazer, né? É multifatorial. Isso, exatamente. Imagina, você sabe, vou para a direita, vou para... Não sabe. Não sabe. E que ela não está sozinha. E a mãe se culpa depois. A família se culpa porque não estou conseguindo fazer nada pelo meu filho. E ele está perdendo tempo, o tempo está passando. E a escola, no caso regular, né, está reclamando que ele está tendo muita crise. E aí não quer deixar a criança na escola porque tem crise. Aí a família não tem lugar para fazer atendimento. Aí se não vai para a escola, só no conselho tutelar. Então a família ela fica encurralada, né? Então é uma situação complicada. Se dentro disso daí tudo, a família não conseguiu, é chamado o conselho tutelar? Não, porque assim, se a explica criança... pro público. Não, no caso da escola, né? Porque Porque a escola, ela é um direito da criança, né? A criança tem o direito a frequentar o ambiente escolar. Porém, o que acontece? Com a demanda crescente dos autistas e a falta de profissionais especializados, as escolas têm enfrentado essa dificuldade, né? Que a gente também a gente nem culpa também, porque a gente sabe que é o sistema. É o sistema que precisa ser mudado. O governo, o Estado precisa trabalhar forte na capacitação de profissionais, né? E questão salarial também, entre todas essas questões. E só que o que acontece? Se a criança está na escola do ensino regular e ela não está recebendo um tratamento por vias da saúde, né, da política pública da saúde, ela não vai desenvolver ali na escola. Então, uma coisa depende da outra, né? Só que se a família não tem para onde fazer, por exemplo, ela está numa lista de espera para fazer terapia. Então, a criança está estagnada ali, não está recebendo estímulo nenhum, né? E o lugar que ela só frequenta é a escola. Só que na escola ela não consegue ficar o período todo porque ela está muito desregulada de comportamento, entendeu? Porque ela não tem esse suporte que você falou. Não tem uma medicação para estabilizar, não quer ficar na escola, muita crise e tal. E aí, se a mãe fala, não, então até eu conseguir o meu filho ficar bem, para ele se sentir bem na escola, vou ficar em casa com ele. Aí a escola já vai
Porque é uma questão de acionar, porque você né? tem Um que acionar, serviço. você é Obrigado a obrigado a Você é acionar. obrigada. Exatamente. porque assim, Aquela diretora o de conselho é acionado a partir do momento que você não consegue nenhum tipo de comunicação com a família. Sim, sim. Né? Aí a gente é obrigado a acionar o conselho, porque existe o ECA, a lei Sim, de de proteção à proteção. criança. Toda criança tem direito à escola, Sim. direito à educação, e a família é obrigada a dar isso para o seu filho. Sim, sim. Só que foi o que ela falou, a demanda é grande. E o que acontece? Com a redução de horário, porque a criança não consegue ficar 4 horas inteiras. E aí a mãe não vai vai levar e deixar dar 2 horinhas, 1h30. Para ela é um tempo curto. Isso, ela de demora mais às vezes distância. até para chegar. Para chegar, não é? Então ou ela gasta com sobe, transporte, aí a essas mãe coisas, né? sobe, às vezes sobe porque está procurando a terapia, Sim. sobe porque fica magoada, e aí de repente ela sobe mesmo, e você não Sim. consegue achar essa mãe. Se dentro de 15 dias você não conseguir, você é obrigada a fazer toda uma já é papelada, protocolo, né? Mas aí a gente tem que ir na casa, né, Sim. dessa mãe, é obrigatório a escola ir, comunicação por telefone, via e-mail, ir até a casa, pegar o endereço, comunicar para o vizinho, para falar o que está acontecendo, né, tá junto com essa família, acolher essa família também, para que essa criança não deixe de estar indo pelo menos 1 horinha. Porque é direito dela a conviver socialmente com outras parece crianças, que 1 hora é pouco, mas essa 1 hora todo dia, ou 2 vezes, com certeza. Cria-se uma rotina, né? Exatamente. Mas o que eu quero trazer com isso é olhando assim pelo lado das famílias, no sentido que ela está desprotegida socialmente. Então, não é culpa da escola, não é culpa da família, né? Ela está perdida, ela não sabe, porque se tudo funcionasse, né? Se ela fosse protegida pelas políticas públicas e tivesse acesso, tudo ia fluir bem, né? Eu não sei se você concorda, Érica, mas assim, eu, dentro do que ela falou, eu estou de fora. O que eu percebo? Que as políticas públicas, elas não conseguem acompanhar a evolução desse processo, que já vem. Porque se você consegue andar lado a lado, nós não chegaríamos no estado que a demanda é muito grande, né? Muito grande. Mas agora eles vão todo ter o sistema ele não está acompanhando. Sim. Na realidade é isso, né? Não comporta. E o tanto de interesse também que tem por parte deles, né? Porque se você for ver da questão da saúde complementar, que são os planos de saúde, né? Então, assim, até eles tiveram uma questão agora, acho que há 2 anos atrás, de não cobrir todos os gastos, né? Então, foi uma luta que as mães também foram lá para Brasília, porque é muito custo, né, para a saúde complementar, para o SUS. Então, assim, eles têm que criar cada vez mais políticas públicas, programas, projetos sociais, para poder ir aos pouquinhos e acolhendo suprir todas essas demandas. Exatamente. Pensar que tem que ter um especialista para cada criança. Sim. O correto seria, né? O ideal seria, o bom seria, que nem lá na escola nós temos 47 crianças. O ano passado nós tínhamos 36. Olha, aumentou. Muito bem, né? Então, imagina, com 5 são profissionais especialistas ali com faculdade, são só 2. Nossa. Então, é difícil. Ainda tem isso. Você vê que uma coisa puxa a outra dentro do que você falou. As políticas não tem, e aí também não temos professores qualificados para suprir essa demanda. Porque autista não é para você cuidar. Não é para você, tem um profissional de apoio para olhar ele. Não, tem que trabalhar ele. Que nem lá na tem que trabalhar, inserir ele. Então, assim, demanda trabalho, né? Porque é uma coisa que você todo dia ali. Não é uma babá. Não, exatamente. É um conhecimento. Que vai inserir ele na hora da lição, fazer uma atividade adaptada, vai acompanhar ele ao banheiro para que ele use o banheiro sozinho, vai acompanhar ele na hora da alimentação para que ele se alimente sozinho, se comporte sozinho. Então, são todos os comportamentos ali. Está formando um professor que tenha um curso para isso e que também
Que também goste, né? Goste de trabalhar com autista, por favor. Ó, ele tem que gostar, Exatamente. ele tem que gostar e se candidatar para tal, né? Exatamente. Então é um conjunto, né? Exatamente. É algo para se pensar em termos até de políticas De- públicas. Isso. Né? De É, repente, acho- algum estímulo Nem para o profissional sentir-se em atraído, cursos, né? De carreira, né? Na área financeira. Até É. porque é uma vergonha Porque precisamos de um uma- profissional cada vez que mais, tinha né? que ter ter uma das melhores remuneração, porque ele que ensina todos nós, Sim. independente da área, não ter, né? É muito importante. Mas quando que saiu um curso para profissionalizar, para dar esse atendimento para uma criança especial dentro de uma escola? Então, de curso eu não sei te dizer valores, assim. Seria como uma pós, não seria? Tem É a uma pós-graduação em aba, né? Ah, E para agora no ensino regular é PAEI, né? Acho que é nas escolas particulares também, é o mesmo nome, né? O nosso, né, no público é Paeta, É mas PAEI, também tem o ABA também. O do assim, ABA porque também, estão né? vindo muitos profissionais das clínicas Sim, para a escola. para a escola. Graças aos convênios, só que Uhum. assim, a gente também já está percebendo que os convênios não estão suportando. Uhum. Os convênios estão reduzindo os horários dos 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 profissionais que estão vindo. Vamos supor, um profissional que ficava 4 horas, ele só vai ficar 2 horas. Aí ele fica 3 duas horas. aqui e duas na outra. Mas não é um curso barato, viu, Dani? Não é um Eu acho curso que barato. ano passado eu escutei, acho que 3 mil, 4 mil. Eu algo acredito que assim, seja. do ABA. Então, aí o Então é um investimento conjunto, caro, e né? aí Um conjunto. voltando na lei da Berenice Piana, Ah, os pilares são a assistência social, as políticas, né, de assistência de saúde e de educação, né? Tem as outras de habitação, segurança, tudo, mas essas 3 são as que são as fundamentais, né, para poder dar aí um suporte para as famílias. Então, assim, de resto, a lei se resume também ao acesso à vida, né, o acesso ao saneamento básico, à moradia digna, que é outra coisa, a questão da moradia, que é algo que a gente luta muito. A gente tem famílias que vivem em situação assim de vulnerabilidade social extrema, fala um né? pouquinho, Que justamente eu estou acompanhando um caso. Nós demos essa família já está cadastrada no programa municipal, só que nunca dá certo, nunca chega, né? Então, o que Nunca a é gente chamado? faz? Não, o que a gente é porque a lista é muito grande até para pessoas com deficiência, né? Então, o que a gente faz? Aciona a Defensoria Pública, né? Que é um órgão que está aí para defender, né? E lutar pelos direitos. Então, tudo é na base da luta, né? É um processo que está correndo, né? A gente vai acompanhando para tentar conseguir, porque a nossa arma que nós temos quando a lei que está ali no papel não se executa para aquela família, é lutar com a Defensoria Pública, Ministério Público. No caso, que, no caso, qualquer família pode procurar. Isso? Tem, mas é em Palafita, entendi. né? É uma residência que a família não tem nenhum tipo de qualidade de vida, né? Às vezes convive com até animais ali passando, né? Sujeira, às vezes sobe maré. Então, vocês sabem, a realidade de Santos, né? É bem triste, né? Essas condições. Então, nós profissionais, no caso o assistente social, na educação, ele recebe essas demandas, né? Das famílias que são atendidas e luta junto para poder conseguir ir atendendo essas demandas, né? E assim, é algo de não desistir, vai ser difícil, né? A gente conversa com a família, é algo que vamos juntos, né? Lutar por isso e vamos conseguir, né? Demora um pouquinho, mas vale a pena. Exatamente. Renata, a gente já não está coração? parado, já saímos tem movimento, da tá linha indo. de entrada. E o coração dentro de sair um pouco da parte profissional, só um pouquinho, gente. Você se estrutura, porque são tantos casos. Difícil. Como é que funciona? Você consegue separar Renata, assistente, aí acabou esse horário, vou para minha casa. Você consegue fazer isso ou não? Você
leva a lição de casa para casa. Levo lição de trabalho para casa. Leva. Isso porque eu sou assim, né? Cada profissional tem o seu estilo de trabalho, mas eu, lógico, eu procuro manter aquela questão, né? Eu sou uma trabalhadora, né? Então, assim, eu sou uma força humana, né? Um recurso humano de trabalho. Então, a gente sabe até onde a gente consegue ir e o que, às vezes, não está ao nosso alcance de resolver. Então, isso dentro de mim, acho que a maior luta dos assistentes sociais é isso. Saber que a gente não vai conseguir dar conta de tudo e resolver tudo, né? Tem que saber esperar. Exatamente. Né? E outra, por quê? Porque não depende só de nós. Nós temos a intenção de mudar aquela situação, de articular com outros serviços para poder conseguir, né, avançar naquele direito que aquela família necessita, porém nós precisamos que os outros serviços também, né, no caso às vezes uma proteção básica, o CRAS, atenção de média e alta complexidade, o CREAS, quando tem alguma violação de direito, né? Então, a gente precisa que todos os serviços se comuniquem para juntos ajudar aquela família, né? Então, mas eu particularmente, eu procuro sempre, assim, eu amo as minhas famílias que eu atendo, né? Então, procuro dar o meu máximo, né? Eu, para mim, até falo para minha diretora que eu tenho muita fé, né? Então, para mim, se fechou a porta na minha cara, eu vou pelo lado para tentar conseguir de outra forma. Tá vendo? Renata, me fala uma coisa, está funcionando bem toda essa articulação de rede? Essas áreas, essas redes funcionam. Como é que está? Não, é muito difícil. Não, muito difícil. Quais são os pontos nevrálgicos, dolorosos dessa situação toda que tem que ser melhorado? Então, a questão do sistema, né? A questão do sistema novamente. Porque o que acontece? Hoje, na rede socioassistencial que nós falamos, né? Que são os serviços de proteção, conselho tutelar, tem as escolas, todos os profissionais, os técnicos, têm que saber. Cada um, a gente chama de interdisciplinaridade, para saber o que cada um vai agir na sua área, de acordo com a sua área, né? Mas a demanda está muito grande e o serviço está muito fraco. Os profissionais desvalorizados, né? Questão salarial, né? Questão da trabalha desmotivado. Exatamente. A questão da saúde mental dos profissionais também. Porque é uma profissão muito difícil, né? Serviço social são 4 anos estudando conteúdos muito históricos de toda a questão da humanidade, né? Porque hoje chega uma família para mim e traz um caso, eu vou ter que refletir, estudar sobre toda a realidade, o que chegou até a família chegar naquela situação. Não é só, eu preciso disso e tu me dá isso. A questão da cesta básica, né? Que às vezes o assistente social é muito visto como aquele que dá a cesta básica, né? Muito conhecido por isso, mas não é isso, né? A questão da cesta básica é uma concessão de um benefício, né? É muito além. Então, são realidades, assim, de violência doméstica, né? Violência contra criança, adolescente, mulher. Então, assim, é muito difícil lidar com essa realidade e poder acionar outros serviços para isso. E aí, voltando à questão da rede socioassistencial, a verba federal para os municípios é muito pouca, né? Todo mundo pode ter acesso pelo conselho, né? Saber quanto que o município destina, o governo federal destina, e a da assistência social é uma das menores, né? Então, aí como é que a rede vai funcionar se o recurso que mais precisa não tem, né? Que são muito importante que as pessoas para muita demanda, né? Para muita demanda. Que as pessoas uma entendam coisa isso, não suporta a outra, né? Sim. Para elas pelo menos tentarem déficit, né? ver a dimensão. Sim. Primeiro, por entender a sua área de atuação. Sim. Que muitas pessoas, gente, não sabem o que é assistente social. E nem o que ela faz. Né? É saúde, é mental, isso. Então, como eu perguntei, é para isso. Quem está lá está em todas as áreas. Você elucidar isso para as né? pessoas. É muito importante. Eu acho que eu deveria falar sobre assistente social para causa autista específica. Isso. Então,
No caso é o que eu estava falando aqui de quando chega as demandas. O assistente social dentro de uma educação especializada, que seria a escola de educação especial, ele vai trabalhar no acompanhamento das famílias, dos alunos, vai também trazer e criar, promover projetos sociais para poder melhorar a instituição, que no caso lá da Autista Santos, eu elaboro projetos sociais para captação de recursos, né? Por quê? Porque não é só os alunos estarem aqui nesse ambiente, eles precisam estar bem aqui dentro dessa escola. Então, o assistente social, ele também tem essa atribuição dentro de uma unidade de educação. Então, a gente faz o projeto, a gente recebe recurso público. Então, você viu como a escola está bonita, né? Toda climatizada, com painel solar, né? Para poder ter a redução aí de energia, muitos aparelhos eletrônicos, né? Para trabalhar essa questão que eles amam, né? De informática. Também promover o bem-estar dos profissionais que atuam ali. Tudo isso é atribuição do assistente social. Então, é trabalhar a comunidade escolar, orientar pais, né? Criar, como é muita coisa. Criar ações, promover ações também dentro do ambiente escolar. Então, que é a questão de parcerias, né? Com a questão grupos. do direcionamento desses pais para conseguirem o LOAS. Sim, encaminhamento, né? exatamente. Inclusive, a gente conseguiu uma família que teve uma notícia ontem. Conseguiu o LOAS. Nossa, eu fiquei até emocionada na hora. Porque não sei se ela está assistindo, mas é uma família que tem... Nossa, até fiquei emocionada. Conta um pouquinho pra gente. Porque foi muito difícil, assim. Toma um pouquinho uma mãe. d'água. Toma um pouquinho d'água. Isso. Toma um pouquinho d'água. É uma luta. É uma luta. Tudo bem. É uma mãe que passa por muito sofrimento, né? A criança, ela ainda não está totalmente estabilizada com uma medicação. Está sendo acompanhada, fazendo terapia, tudo. E aí ela disse que sentou na frente do médico, no INSS, e a médica nem olhou na cara dela, sabe? É muito triste. E aí ela simplesmente... Hum. Ela simplesmente falou assim, não, por quê? Porque o menino estava andando. Ele não estava usando fralda, ele sentou do lado dela, aparentemente... Estava tudo bem. Estava tudo bem. bem. A ignorância do profissional. Exatamente. E Não aí... estão preparados. Exatamente. Agora, se ele tivesse com fralda, babando, eu acho que ele queria coisas grotescas, exatamente, né? Exatamente. E ele é um menino que a gente levou num passeio do fim do ano, né? Ele teve crise lá, ele ficou muito alterado, a gente precisou dar um apoio e tudo. E ela passou 3 vezes na médica e na última vez... Na mesma médica do INSS. Na última vez a médica olhou para ela e falou assim, você... Aí anotou alguma coisa, tá liberada. Ela falou assim, nossa, mas tu não quer saber como é que tá, né, o meu filho? Ela falou, não tá tudo igual? A médica falou assim para ela. E ela falou assim, não, ele mudou de medicação, teve mudanças, né, de comportamento e tudo. Aí ela falou, não, tá liberada. Aí ela trouxe isso para mim, eu falei, vamos fazer um relatório social, que é o diferente do psicólogo, né, que faz um relatório clínico de comportamento. A gente fez um relatório social, porque daí no social, passa na assistente social do INSS, né, e aí no relatório eu já falo o quê? Sobre a realidade de vida dela. Não falo tanto na condição da criança, eu falo da situação da criança, né? não, na parte social só da família. Então, ali eu relatei toda a dificuldade que ela teve, que ela está vivenciando e que ela está desprotegida socialmente, que é um direito dela ter aquele benefício. E aí ela passou na assistente social, disse que foi muito bem atendida pela colega, inclusive, fiquei muito feliz em saber. Bem diferente da médica, né? Bem diferente. E aí ela me ligou na segunda-feira, pediu para mim entrar no INSS, porque ela tinha entrado pelo celular, ela estava vendo que estava ativa, mas ela não estava acreditando. E aí ela falou, dá uma olhadinha para mim e tal, e aí eu olhei para ela e eu falei, nós duas choramos junto.
no Gente. telefone. Ela ficou muito feliz. E assim, é uma coisa simples, talvez para as pessoas, pode até ser. Mas para Não é ela, nada não, eu simples. digo para o geral, para quem não Certo. conhece a causa, né? Certo. Não E não vê ela com o conhece- menino, que e às não vezes conhece a quem olha. necessidade de Exatamente. todo, até de pegar um ônibus, né? De Exatamente. comprar uma comida Sim. específica da criança, É. de poder dar É. algo para o seu filho. Gente, o mínimo. O mínimo. É o mínimo. Mínimo. E está garantido na lei. Isso. É isso que eu Boas. falo. É lei. É lei. Ponto final. É, Agora, logicamente que, Sim. embora sendo lei, tudo que é lei tem os critérios de, Claro, de, de de avaliação. No caso do LOAS, tem que estar ali dentro do critério de renda, que ela estava tudo. Ela estava apta em todos os critérios, sendo acompanhada pelo CRAS, cadastro em dia. E por que negado? Né? Negado porque essa Porque, às profissional vezes- vai trabalhar e ela não olha o ser, ela não olha o Ou ser. não conversa Então, a ponto de poder né? entender, Mas eu acho que né? é má preparação. Má preparação. Do profissional. Do que profissional. faz o atendimento. Isso. Exatamente. Porque são Muito casos Então, tão... o que ele olhou para ela como se ela fosse um número, Exatamente. né? Somos seres Que O é dois, o que a um põe para maioria- lá, o dois põe para cá. Olha a diferença do acolhimento de uma profissional igual com a mesma profissão da Renata. É. Ela teve uma outra visão. Ela leu. Ela enxergou ela ela ali enxergou. na frente dela, né? É. Ela, como mãe, que é a Isso. única voz do filho, do né? filho. Então, resumindo, é isso. Então, assim, se alguma família tiver com dificuldade de acesso a algum direito, né? Peguem acesso à internet, dê uma lida na legislação, você que é pai, mãe, parente de autistas, porque se você não lê, não sabe o que tem ali, como que você vai procurar, né? Você Certo. precisa primeiro saber quais são os direitos que o seu filho tem e Certo. posteriormente isso ir atrás. E se alguma porta se fechar, tem aí a Defensoria Pública que vai conceder um defensor, né, gratuitamente, se você estiver dentro ali dos critérios, também acho que até 2 salários mínimos, né, defensoria. Vai ter o Ministério Público também e para a luta, que é o que se consegue, né? Outra coisa. Hoje, Santos, vamos falar um pouco da Baixada Santista, rapidinho, que eu Sim. sei que nosso deu horário está horário, gostando. já- É muita já- informação. Ai, tem que ser Já. 2 horas. Já deu o horário. 10 Já e estouramos. 15. Já estouramos 10 e 15. em 11 minutos. Falando em Baixada Santista, os benefícios, eles têm benefícios municipais? Tem. Fala um pouquinho para Então, as pessoas. rapidamente, Por hoje favor, na faz uma cidade de explanação. Santos, nós temos algumas políticas, né, públicas, que tem a carteirinha do Santos Acessível, que é uma carteirinha municipal, que vem ali descrito todos os dados da pessoa autista, tanto criança, jovem ou adulto, podem ter, e do responsável também. Então, indicando que ele é uma pessoa com deficiência. Para ter essa carteirinha, é só ir no Poupa Tempo. Hoje, os serviços de Santos que concedem carteira RG de autista, carteirinha Santos Acessível, carteira de ônibus, transporte, né, para pessoa com deficiência, está vendo? tudo se concentrando no Poupa Tempo. Muito legal. Então, isso, gente. até o CIPTEA. O CIPTEA é uma carteirinha a nível estadual, que é aquela da legislação do Marcos Mion, que Certo. antigamente era feita até ano passado só pelo site. Hoje não, o Poupa Tempo também está emitindo, porque aí a pessoa pode, né, estar em tudo. qualquer cidade de São Isso. Paulo, vai estar ali com a identificação. Muito E legal. lembrando que a carteirinha do Santos Acessível, você, quando vai retirar ela pronta, vem com o colar do girassol, que é aquela identificação de pessoas com deficiências ocultas, né? Então, se você vê alguém com colar de girassol, você já sabe que aquela pessoa pode ter, sem ser autismo, pode ser baixa visão, fibromialgia, enfim, diversas deficiências estão Muito legal, associadas né, ao colar do girassol, tá bom? Então é bem interessante. E fora isso também tem os cartões de ônibus intermunicipal, interestadual, né? O interestadual, no caso, não sei se vai ter pessoas assistindo talvez de outros estados, sim. né? Podem também acessar pelo site transportes.com.br, gov.gov.com.br, que é um cartão que você faz para viajar de um estado para o outro gratuitamente. No caso, a pessoa com vendo? deficiência
e um acompanhante, né? Lógico, tudo antecipadamente, eles pedem uma organização. documentação, né? Então, assim, mas de geral, por exemplo, você quer saber sobre algum direito, né? Acessa o site da Defensoria Pública, coloca lá algum nome, palavra-chave autismo, eles já vão dar toda a relação no caso de São Paulo, né? Vai dar toda a relação de direitos que estão em funcionamento no Estado, né? Gente, infelizmente estamos... Vamos ter que ter um segundo... Isso. Com certeza. Mas demais. Renata, Com certeza. agora fala um pouquinho para quem está nos assistindo, quem quiser ajudar a Associação Autista Santos, como ela deve proceder? Então, a Associação Autista Santos, ela é uma instituição, né, que funciona há 37 anos na cidade de Santos, atendimento gratuito para todas as crianças, jovens e adultos. Você pode comparecer até o local para fazer uma visita com agendamento. Fica na Rua Almeida de Moraes, 17, na Vila Matias, ou pode estar entrando em contato pelo @autistasantos, que é a nossa rede social, ou pelo WhatsApp também, que é o 13991165538. E aí, assim, independente do aluno ser matriculado lá ou não, nós realizamos atendimentos também. Muito no legal. sentido de dar orientação, Muito né? bom, né? Então, assim, pode ser até de outro município, às vezes até por videochamada, né? Ai, que legal. Entrando em contato, a gente dá uma orientação, fala o que tem de acesso, ou encaminhamos para algum serviço no município, né? Alguma ajuda a gente vai dar, não vamos deixar a família sair dali da mesma forma que chegou, né? Que uma conhecida minha, né? Ela entrou em contato comigo. Ela é secretária de um médico que a minha irmã se tratou, né, antes de vir a óbito. É um casal de médicos da área de pulmão. E o neto foi diagnosticado, e a primeira pessoa que ela pensou foi em mim, não na Cláudia, mas no projeto que tá por trás de nós. Olha. E aí eu falei que eu conversaria com a Renata, porque ela estava perdida, a filha e o marido da filha perdido. Sim. E aí a Renata falou que ela poderia entrar em contato, troquei os telefones, né? Dei o telefone de uma para outra. Dentro do que você falou, ela precisava disso, de um norte. Então eu queria agradecer por... A Renata é uma pessoa, gente, não é por causa da parceria, ela está sempre pronta a te ouvir, sempre pronta a ver o que pode ser feito, amenizar impacto, não vai por aqui. Essa é a Renata. E com essa voz calma. Eu sou assim. É muito legal, é muito legal. Você pode estar pilhada e ela vem... Aí você fica até mais calma, é serena. É que a assistência social tem que manter o... E se eu não sei de alguma coisa, eu vou procurar, eu vou aprender a saber, porque a gente é assim, né? A gente não sabe tudo. A gente está em constante evolução, né? Isso. Mas basta a gente querer e eu queria seguir agradecer. em frente, né? Eu queria agradecer, Renata, em primeiro lugar, por você estar aqui hoje. Queria agradecer por você ser essa pessoa que você é, não mude nada, né? E pelo bem que você faz a inúmeras pessoas. Sim. Então, assim, não tem paga, não tem palavra, né? Então, a gente só pede para Deus que Ele te mantenha assim iluminada para você ser o guarda-chuva para todas essas famílias. É isso que eu falo para as mães. Tem mães que às vezes vêm me agradecer. Queria te dar uma lembrancinha. Eu falei, não precisa. Quer me agradecer? Faz uma oração por mim e peça para Deus me dar saúde e direcionamento para mim conseguir atender vocês. Um norte para poder trazer uma solução. Né? Que eu acho que esse é o melhor presente, né? Que então, que você continue sendo esse guarda-chuva. Esse amor, esse carinho que você demonstra. Isso, nos olhos, no seu olhar. Que Deus te abençoe sempre, né? E é só isso que a gente tem que falar. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente vai pedir que você venha umas outras vezes, porque com certeza. É muita coisa. É muita coisa e é um assunto muito dinâmico. Muito. E as atribuições do assistente social são muitos, né? Então, quem sabe em outro momento, né? A gente também falou bastante da história da Berenice Piana, que eu acho que foi bem legal a gente ter se debruçado sobre isso, fundamental, né? Porque é base. Isso. Quem sabe a gente consegue
Nossa, seria maravilhoso. Então, Quem nem sabe? for Vamos, videochamada, né? vamos fazer essa Isso. Mas aí, junção. na próxima vez, a gente já elabora uma outra pauta dentro Certo. da sua área, porque eu sei que hoje muitas pessoas que estão aí tiraram suas dúvidas, aprenderam muito, né? Vão Sim. ler a história Sim. dessa grande mulher que Tem ficaram uma conhecendo entrevista dela através com de o Marcos você. Mion no Então. YouTube, que eu assisti na época do TCC meu que eu fiz. Então, se vocês procurarem lá, Berenice Piana e Marcos Mion, entrevista assim espetacular dos dois juntos falando, bem legal. Então, em nome Muito obrigada, do- Renata. Boa do noite. bate-papo entre elas, meu muito obrigada. Pessoal, sigam as regrinhas para poder participar aí do sorteio das 3 marmitinhas de panquecas, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entrem na nossa página do Bate-Papo Entre Elas, nos siga no YouTube, curta a nossa página, né? Manda para as amigas. É muito Instagram, importante. Facebook, YouTube. Gente, vamos passar aí para todo mundo que a gente está precisando e tenho certeza Isso. que todo mundo vai gostar e vai ter muito assunto aí para a gente conversar. Tá bom? Isso. A todos vocês, o nosso Boa noite. Muito Muito obrigada. obrigada, Boa muito noite a obrigada, a todos. equipe Até. técnica, muito obrigada.